Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos iniciar aqui a nossa aula de demonstração de como montar um medidor de estresse térmico para as nossas avaliações quantitativas de calor. Então, nós vamos utilizar nessa aula o equipamento que é o TGD200 da Instruterm. É um medidor de estresse térmico simples, mas que atende aos requisitos da NH06. Então, a gente pode utilizar para avaliação do calor para caracterização de salubridade na NR15 ou para avaliação do calor para as medidas preventivas lá na NR9. Então, ele vem aqui dentro de uma maleta. Eu recomendo que você sempre guarde todo o conjunto de termômetros na maleta, para conservá-los bem. Então, vou começar tirando aqui o primeiro item, que é o medidor de estresse térmico. Esse é o medidor, pessoal. É aqui que a gente vai fazer as leituras das temperaturas que estão sendo obtidas ali pelos termômetros. Nesse modelo da Instruterm, nós temos aqui como selecionar qual o valor para cada termômetro que a gente vai fazer a leitura. Então eu seleciono aqui, por exemplo, na chavinha, virando ela para o meu lado direito, qual é o valor da temperatura de globo, aí eu coloco ela no centro, ela me dá o valor da temperatura de bulbo seco e o valor da temperatura de bulbo úmido. Tá bom? Eu consigo também nesse equipamento já ter o resultado do IBUTG. Então ele tem aqui duas opções, IBUTG interno e o IBUTG externo. O que seria o IBUTG interno? No IBUTG interno, ele vai considerar o cálculo de sobrecarga térmica sem a interferência de carga solar. No IBUTG externo, aí ele considera o cálculo de sobrecarga térmica, o cálculo de IBUTG, com a carga solar. Então a equação muda, Na equação de IBUTG em ambiente sem carga solar, a gente vai ter 0,7 vezes o valor do TBN mais 0,3 vezes o valor do TG. Quando a gente está avaliando um calor com a carga solar, então a gente vai utilizar o valor da temperatura de bulbo seco. Então vai ser 0,7 vezes o valor do termômetro de TBN, mais 0,2 o termômetro de TG, mais 0,1 vezes o resultado do termômetro de bulbo seco, tá bom? Então ele dá essas opções. É claro que a gente vai avaliar qual situação de exposição a gente está considerando e qual o IBUTG que a gente vai avaliar também, qual equação a gente vai aplicar. Ok, pessoal? Nós temos também aqui a conexão tipo VGA, para você colocar aqui um cabo e daí esse cabo vai fazer a conexão com os termômetros. Ou você pode colocar aqui em cima mesmo do medidor o conjunto de termômetros para poder fazer a sua medição. Tá bom? Então tem essas duas opções. A gente precisa tirar esse medidor de próximo da fonte de calor. Então ele é frágil, pessoal. Ele não vai resistir se você colocar ele, por exemplo, próximo a uma fonte aberta de calor. Então se tiver uma temperatura elevada, você vai danificar o equipamento. Ele é eletrônico, então a gente tem que ter um certo cuidado com ele. Por isso a gente utiliza o cabo para poder fazer essa separação do medidor dos termômetros. Com isso o termômetro fica na área onde tem a fonte de calor e o medidor ele fica aqui na minha mão, ou eu posso apoiar ele também. Ok? Esse modelo aqui ele é recarregável. Então ele vem com um cabo aqui para a gente poder fazer o carregamento, liga direto na tomada. Todos nós devemos olhar o manual de instruções do equipamento sempre antes de utilizar, para ver esses detalhes sobre como conservar, como fazer a recarga de bateria, Então esse, por exemplo, é recarga aqui direto na tomada e tem lá no manual uma recomendação para não carregar durante mais de 16 horas. Então é importante sempre dar uma olhadinha no manual. Então esse é o medidor e o cabo de bateria. Esse modelo é recarregável, tem outros que tem pilha, Então a gente precisa dar uma olhadinha no manual para ver como é que vai ser no medidor que você vai estar aí utilizando. Conjunto de termômetros, pessoal, está dentro da maleta também, Então esse é o conjunto de termômetros. Nós temos aqui 3 termômetros parecidos, são termômetros de bulbo seco, mas esses termômetros, em cada um deles aqui, a gente vai colocar um dispositivo para medir as temperaturas com influência da velocidade do ar, da umidade, do calor irradiado, Então a gente vai preparar eles. Mas nós temos esse termômetro com recipiente, que é o termômetro de bulbo úmido natural. Então é aqui que a gente coloca água destilada. Esse no centro é o termômetro de bulbo seco. E esse aqui, pessoal, da minha direita é o termômetro de globo, ok? Ele tem aqui embaixo, pessoal, a conexão para você colocá-lo ali no medidor.
ou o cabo, né, para você poder fazer essa conexão com o medidor de estresse térmico também. Então esse é o conjunto de termômetros. Os acessórios que a gente utiliza nele. Nós temos o globo para poder inserir ali dentro do termômetro. Então a gente faz assim, pessoal, pega o globo e insere ele aqui no termômetro, ok? Com isso, todo o calor irradiado vai ser recebido por essa esfera de diâmetro de 6 polegadas, sempre preto fosco, tá? Para poder receber o calor. Então o calor irradiado é recebido pelo globo, ele passa para dentro do globo, onde tem uma massa de ar. Essa massa de ar ela é aquecida. Com isso o termômetro ele vai avaliar considerando o calor irradiado. Nós temos aqui no centro o termômetro de bulbo seco. No termômetro de bulbo seco, a gente vai utilizar esse outro dispositivo aqui, pessoal. Esse dispositivo não vai permitir que o calor irradiado incida sobre esse termômetro e, com isso, interfira no valor do resultado da medição. O termômetro de bulbo seco ele vai medir a temperatura do ar, sem a interferência da carga solar, né? Ou do calor irradiado. Por isso, a gente precisa utilizar esse protetor aqui, pessoal. No termômetro de bulbo úmido natural, a gente tem o cordão de algodão, né, ou pavio de algodão, que a gente insere ele completamente aqui no termômetro, tá bom? Então o termômetro ele fica encapsulado, né, por esse pavio de algodão, que tem que estar umedecido, né, e esse recipiente completo de água destilada. A água destilada também é guardada dentro da maleta, né? Então a gente insere água destilada aqui dentro desse recipiente para manter sempre o pavio de algodão umedecido. A gente não precisa molhar o pavio de algodão, né, durante a medição. Não, a gente coloca a água destilada no recipiente e por capilaridade esse pavio vai ficando umedecido, ok? Eu vou deixar o conjunto aqui para poder continuar aqui a demonstração para vocês o que a gente tem, né? Como eu comentei, o manual de instruções, né, tá junto do equipamento. Daí, pessoal, nós temos um tripé telescópico, que também tem que ser na cor preto, né, conforme a NHO 06. Então esse tripé, pessoal, a gente vai utilizar para sustentar todo o medidor e o conjunto de termômetros no local em que o trabalhador permanece exposto, né? Então a gente instala no local onde o trabalhador permanece e a gente se afasta para não interferir na avaliação, ok? Uma dica que eu dou a vocês: coloque ele numa área plana, né, e verifique se ele está bem firme, né, para sustentar todo o conjunto, porque isso aqui ele pode, ó, tombar e daí vai estragar o seu equipamento, né? Então eu vou deixar ele aberto aqui, vou apertar bem aqui, pessoal, para ele ficar bem firme no chão, e daí eu vou ajustar. Ele tem aqui 2 níveis de ajuste, ó, de altura, tá? A gente sempre vai colocar o conjunto de termômetros na região do corpo mais atingida pelo trabalhador, né? Mas se a gente não conseguir determinar com essa região, ou tiver, dependendo da exposição, difícil determinar essa região, a gente considera o nível do tórax, tá bom? Então eu vou colocar aqui ao nível do meu tórax, vou deixar aqui no nível do meu tórax. Pronto, tá bem firminho, bem ajustado aqui. Agora eu vou começar a montar o kit. Agora eu vou começar a montar o meu conjunto de termômetros e o medidor, tá bom? Eu posso colocar o medidor diretamente no tripé, ou eu posso colocar os termômetros no tripé e conectar eles através de um cabo, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Esse é o cabo que vem nesse medidor de estresse térmico, então a gente faz a conexão entre medidor e termômetro por ele, com isso a gente consegue ficar afastado da fonte e principalmente afastar o medidor, né, que pode ser danificado, tá bom? Para demonstração, pessoal, eu vou montar o termômetro em cima do medidor, tá? Então eu vou pegar aqui o medidor e vou colocar ele em cima do tripé, e ele é rosqueado, pessoal, então tem que ter bastante cuidado aqui para não derrubar o medidor, tá? Depois que ele entra aqui na rosca, aí vai mais tranquilo, ó. Prontinho, vou deixar ele aqui de frente para vocês, ó. Então tá aqui o medidor no tripé, tá bem firme, né? Eu vou baixar ele mais um pouquinho, aí tá bem firme aqui, né? Não vai cair. Agora eu vou pegar o conjunto de termômetros e vou colocar, pessoal, em cima do medidor, fazendo a conexão entre eles. Aqui, ó, conecto ele direitinho.
para o medidor poder fazer a leitura, né, do valor que está sendo medido aqui nos termômetros. E ele tem, pessoal, uma barra roscada aqui, ó, para que a gente consiga fazer a correta fixação do termômetro no medidor. Ó. Agora sim ele está bem firme. Bom, então tá aí, tá montado. Já posso fazer a minha avaliação? Ainda não. Eu preciso colocar a água destilada no termômetro de bulbo úmido natural. Então eu vou colocar aqui a água destilada no recipiente até completá-lo. Aí, muito bem. Não pode colocar só no fundinho, tá, pessoal? A gente precisa completar esse recipiente, né? E daí o bulbo úmido vai ficar sempre umedecido, né? O pavio vai ficar sempre umedecido pela água destilada. Pronto, agora a gente aguarda o período de estabilização na próxima fonte de calor, no local onde o trabalhador permanece, para poder fazer as nossas leituras. A gente não precisa ligar o equipamento durante o período de estabilização, que pode durar até 25 minutos. Então a gente não precisa ligar ele, a gente só liga na hora de fazer a leitura. Tá bom? A gente pode manter ele no local, aguardar alguns minutos para estabilização e começar a fazer as leituras, né? Lembrando que para estabilizar a gente tem que fazer 5 leituras e a diferença de temperatura entre os termômetros não pode ser maior do que 0,4 graus Celsius. Para fazer essas medições a cada 1 minuto, a gente pode utilizar, pessoal, um cronômetro. Deve, né, utilizar um cronômetro. Então, colocou o conjunto, vai começar a fazer as 5 leituras, você vai acionar o cronômetro. Né? Deu 1 minuto, faz uma leitura. Né? Para o cronômetro, faz a leitura, aciona ele de novo, monitora ali, deixa ele estabilizar por mais 1 minuto, vai monitorando o cronômetro. Deu 1 minuto? Para ele, vai lá, tira uma leitura, volta mais 1 minuto. Então o cronômetro ele nos auxilia muito, né? E como está no método que a gente precisa, né, tem um tempo padrão para ser considerado na estabilização, o tempo na qual o trabalhador fica exposto ao calor, né, no seu local de trabalho, o tempo que ele pode estar no local de descanso. Como o tempo é um fator importante, a gente tem que utilizar um cronômetro. Esse é um equipamento que fica até próximo, junto, né, com o medidor de estresse térmico, porque a gente utiliza também. Então é isso, esse é o medidor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e caso tenha ficado com alguma dúvida, envie a sua dúvida ao professor. Muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos na próxima aula.